E vamos lá, nós temos um novo tema a partir dessa semana aqui nos nossos encontros do Ministério Superação. Tendo encerrado o nosso primeiro tema do ano, que foi encorajar a arte perdida de fortalecer o outro, agora nós vamos para o nosso segundo tema do ano. E eu estou muito animado de começar essa nossa nova série de mensagens aqui no Superação, porque é um assunto que eu gostaria muito de estudar no Superação e que nós estudaríamos no decorrer do ano, mas que nós decidimos adiantar este assunto para esse momento que nós estamos passando por esses dias de quarentena, e a nossa série é essa. Como você já viu nas redes sociais, aí a nossa série é o Evangelho em 8 palavras. Então, durante 9 semanas, começando hoje, depois mais 8 semanas, nós vamos estudar o Evangelho em 8 palavras. E por que nós adiantamos esse tema para esse momento em que nós estamos em quarentena? Basicamente porque essa série, o Evangelho em 8 palavras, é uma série para você assistir com o caderno e a caneta. É uma série que é de pregações, mas são pregações que ao mesmo tempo são estudos bíblicos que vão trazer ao nosso coração as palavras animadoras, confortadoras do Evangelho, e também vão nos habilitar para nós vivermos o Evangelho na nossa vida diária, vivermos a realidade da mensagem do Evangelho na nossa vida diária. Então, a série O Evangelho em 8 palavras é uma série para você assistir com o caderno e a caneta, fazendo as anotações, fazendo ali os apontamentos daquilo que você está escutando. Então, desde já, eu já faço uma lembrança aí para as meninas do lettering, que chegou a vez de vocês também. Eu quero ver aquilo que vocês vão anotar, aquilo que vocês vão fazer a partir dessa mensagem. E para todos no geral, eu convido você a compartilhar nas suas redes sociais as suas anotações, aquilo que você tiver dessa mensagem, dessa série do Evangelho em 8 palavras, você anotar e compartilhar nas suas redes sociais, não só para nós sermos edificados, mas também para os seus amigos serem evangelizados com a mensagem do Evangelho. E eu vou começar lendo um texto. Eu vou começar lendo um texto da Palavra de Deus e convido você a acompanhar comigo aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, por favor, acompanhe comigo, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aqui, glória a Deus pela palavra dele. Vamos lá, nós conhecemos esse texto. Esse texto é conhecido quando Paulo vai falando acerca do Evangelho que ele recebeu e que ele transmitiu àqueles irmãos de Corinto. Mas tem algo aqui nesse texto que eu acabei de ler que pode passar despercebido para um leitor desatento, que é o fato de que no primeiro versículo Paulo fala assim: quero lembrar-lhes o Evangelho. Quero lembrar-lhes o Evangelho. Paulo quer que os seus leitores e as pessoas que vão ouvir a leitura desta carta, ele quer que eles se lembrem do Evangelho. E de fato o Evangelho é algo o qual nós devemos nos lembrar sempre. Porque é por causa desse Evangelho que nós estamos de pé. É por isso que Paulo quer lembrá-los do Evangelho. Porque por alguma razão na nossa vida cristã, nós temos a tendência de pensar que o Evangelho da cruz de Cristo, ele só nos salva dos nossos pecados passados. E nós temos a impressão de que o Evangelho é uma mensagem a qual nós escutamos só antes da nossa conversão. É uma mensagem que nos salva dos nossos pecados passados. Mas a partir do momento que nós recebemos a mensagem do Evangelho, aí é como se fosse só pela nossa conta. E não é isso. E não é isso que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem para todos os dias da nossa vida. A mensagem do Evangelho não nos salva apenas dos pecados de antes da nossa conversão, mas é uma mensagem que nos salva
para sempre. Nós somos salvos pela mensagem do Evangelho e nós estamos de pé por conta do Evangelho, por conta do fato de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. A mensagem do Evangelho é a que sustenta todas as coisas. A cruz de Cristo sustenta todas as coisas. E, infelizmente, o ser humano, ele tem a tendência sempre a ir para os extremos. E aí, o Evangelho, ele é uma via entre dois extremos. O Evangelho, ele está no meio entre a religião e a irreligião. O Evangelho está no meio entre o legalismo da religião e no meio entre o relativismo da irreligião. Então, o Evangelho é essa terceira via do que é possível viver abertamente. A irreligião, para a gente está muito claro o que é, o relativismo, para a gente está muito claro o que é. A irreligião é o fato do ser humano ter virado as costas para Deus. Nós sabemos as consequências da irreligião, sabemos as consequências do relativismo, isso está muito latente no nosso mundo. Mas, para nós que somos salvos, para nós que já escutamos a mensagem do Evangelho, nós precisamos fugir do outro extremo, que é o extremo da religião, da religiosidade e do legalismo. Porque quando nós olhamos para o Evangelho como uma mensagem que é só para antes da nossa conversão, a partir do momento que a gente se converte, a gente tem uma tendência a ir parar nesse extremo da religião, que é que eu chamo de um deísmo, uma crença em Deus, mas um deísmo moralista, ou seja, eu sou aceito porque eu faço o que é certo. E essa mensagem do eu sou aceito porque eu faço o que é certo, ela é devastadora para a alma, porque ela é uma mensagem que nega o Evangelho de Jesus Cristo. Porque no Evangelho nós não somos aceitos pelo que nós fazemos de bom, mas nós somos aceitos pelo sangue de Jesus Cristo e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, todas as vezes que nós nos esquecemos do Evangelho e nos dirigimos para o extremo da religião, nós estamos nos dirigindo para um falso Evangelho, que é esse Evangelho do moralismo, da religião, da religiosidade. E isso não é uma tendência moderna, isso não é dos nossos dias. Veja só, Gálatas capítulo 1, os versículos de 6 a 9, naqueles dias, Paulo já atacava os falsos evangelhos presentes naqueles dias. Olha só o que ele diz. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então Paulo está atacando um falso evangelho que tinha chegado àqueles crentes da Galácia de então. E esse falso evangelho que tinha chegado aos Gálatas é um falso evangelho que também nos ataca hoje, um evangelho que chega a nós hoje e que tenta nos puxar, que é o falso evangelho da autoconfiança. O falso evangelho da autoconfiança, ele é causado pela religiosidade, que é o falso evangelho de achar que nós podemos pelas nossas próprias forças. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos salvos, santificados e sustentados por tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós, por meio da ressurreição de Jesus na cruz por nós. Então, nós podemos ter acesso ao verdadeiro Evangelho e devemos nos apegar e nos lembrar desse Evangelho todos os dias. Todos os dias. Então, para finalizar essa minha reflexão, eu quero te falar o que é o Evangelho. Porque se nós vamos estudar o Evangelho em 8 palavras, a partir da próxima semana, a partir do sábado que vem, nós precisamos entender o que é o Evangelho. E antes de eu te dizer o que é o Evangelho, eu quero te dizer 2 coisas que o Evangelho não é.
Então, antes de te falar o que é o Evangelho, eu quero te falar o que não é o Evangelho. A primeira coisa é que o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho, ele não é um conselho para ser vivido. Porque quando nós ouvimos um conselho, nós temos duas opções. Quando nós escutamos um conselho, nós podemos dar ouvido a esse conselho e seguir por o caminho desse conselho, ou podemos rejeitar esse conselho e seguir a nossa vida. E mesmo que nós tenhamos rejeitado esse conselho, pode ser que no final tudo dê certo. Pode ser que mesmo tendo rejeitado algum conselho, ou um conselho específico que nós recebemos, nós seguimos a nossa vida e nossa vida deu certo no final, uma situação específica deu certo no final, mas o Evangelho não é um conselho, não é um bom conselho. E o Evangelho também não é um estilo de vida. O Evangelho não é um modo de vida, não é um jeito que nós vivemos. O Evangelho, e aqui eu começo a te falar o que é o Evangelho é uma mensagem. E você sabe o que significa a palavra Evangelho. A palavra Evangelho significa notícia, na verdade, boa notícia. Então o Evangelho é uma mensagem, é uma notícia, é uma boa notícia. E visto que é uma notícia, ele deve ser anunciado ou publicamente anunciado. Então o Evangelho não é um conselho, o Evangelho não é um modo de viver, o Evangelho é uma mensagem. E sendo uma mensagem, uma boa notícia, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser publicamente anunciado, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A mente do ser humano, ela tem que ser persuadida sobre a verdade do Evangelho. Então o Evangelho é uma boa notícia. E o Evangelho é uma boa notícia que anuncia que nós fomos resgatados, que nós fomos salvos. E aí você me pergunta, mas nós fomos resgatados do quê? E a resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, você pode ler depois. Mas, basicamente, nós somos salvos da ira vindoura, ou seja, da ira de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 3, ali, quando conta da queda do ser humano no pecado, uma maldição de Deus recai sobre toda a criação por conta do pecado. Romanos capítulo 1 identifica a ira de Deus sobre o ser humano, sobre a condição humana. E a partir do momento que essa ira de Deus recai sobre o ser humano, como é descrito em Romanos capítulo 1, nós estamos espiritualmente separados de Deus. Estamos psicologicamente separados de nós mesmos, estamos socialmente separados uns dos outros. E nós estamos fisicamente separados da natureza. Então é isso que a condenação do pecado faz na nossa vida. E a salvação, a mensagem do Evangelho, significa que nós somos salvos dessa ira de Deus, e principalmente dessa ira vindoura de Deus, porque há de chegar um dia onde a ira de Deus há de se manifestar sobre a terra, como diz 1 Tessalonicenses 1,10, a ira vindoura. Então o Evangelho nos salva da ira de Deus. E mais do que isso, mais do que nos salvar da ira, o Evangelho também nos coloca num relacionamento com Deus. Então, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 14, fala que nós já passamos da morte para a vida. Não é que nós vamos passar, nós já passamos. É por isso que nós temos certeza da nossa salvação. É por isso que nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque nós já passamos da morte para a vida pelos méritos de Jesus. Quem quer passar da morte para a vida pelos seus próprios méritos não pode tomar posse dessa palavra já passamos, porque ele ainda está tentando, ele está se esforçando, ainda está se exaurindo na tarefa de ser bom. Quando a mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo já foi bom o bastante. Jesus Cristo já satisfez a vontade de Deus e a justiça de Deus. Então, a essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom o bastante e eu estou nele. Estando nele, eu posso participar, eu posso ter acesso a essa salvação. Então tem uma diferença do Evangelho
para o falso evangelho da autoconfiança. Tem uma diferença do evangelho para o legalismo, do evangelho para a religiosidade. Na religião você diz, eu obedeço, portanto, eu sou aceito. No evangelho você diz, eu sou aceito, portanto, eu obedeço. Na religião, a motivação de você fazer, de você se esforçar, de você ir atrás, é com base no medo e com base na insegurança. O medo de Deus, a insegurança diante das pessoas. Mas no evangelho, que é o oposto, a motivação é baseada na alegria, cheia de gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Na religião eu obedeço para receber coisas de Deus. Então eu vou obedecer porque daí Deus vai me honrar e vai me dar as coisas. No evangelho eu obedeço a Deus para ter Deus. Eu agrado a Deus para me assemelhar a Ele, porque quando eu agrado a Deus, eu sou mais parecido com Jesus, eu sou feito conforme a imagem de Jesus. Então há uma diferença abissal entre evangelho e religião. Então nós precisamos fugir desses dois opostos e nos concentrarmos na mensagem do evangelho de Jesus Cristo e da cruz de Cristo. Porque quando nós nos apegamos e tomamos posse dessa mensagem do evangelho, não só para algo antes da nossa salvação, mas para algo depois da salvação, depois de termos sido convertidos ao evangelho, nós passamos a olhar de modo diferente para a vida. Porque nós pensamos, o meu pecado passado foi perdoado. As minhas lutas atuais são cobertas pelo sangue de Jesus. E as minhas falhas futuras, elas já foram pagas pela maravilhosa graça de Deus, revelada infinitamente e incomparavelmente na obra de Jesus Cristo na cruz. A mensagem do Evangelho é essa. E é sobre isso que nós vamos refletir nas próximas semanas. O Evangelho em 8 palavras. Então eu convido você a participar conosco, a pegar o seu caderno, a sua caneta e estudar junto conosco o Evangelho em 8 palavras. Eu tenho certeza que a mensagem do Evangelho vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida, vai mudar a nossa comunidade, o nosso ministério, porque precisamos ter o Evangelho, precisamos, como lemos aqui, nos lembrar do Evangelho, que é o Evangelho verdadeiro e explícito da obra de Jesus Cristo na cruz. Deus te abençoe e eu quero orar com você rapidamente, você aí na sua casa, com a sua família ou sozinho, enfim, abaixa aí a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, nós damos graças ao Senhor pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho. Obrigado, Deus, porque o seu amor foi revelado por nós na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus. Deus, nos ajuda a nos lembrarmos da mensagem do Evangelho, que esta mensagem seja uma habilitação para vivermos, para vencermos, para prosseguirmos, para que o seu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos. Pai, eu oro por aqueles que nos acompanham neste culto online. Deus, que o teu Espírito Santo vá e conforte com a mensagem do Evangelho. Para aqueles que estão com medo, que teu Espírito Santo lembre que o Senhor é o nosso protetor. Para aqueles que estão ansiosos pelo futuro, que o teu Espírito Santo lembre que Jesus Cristo já venceu. Para aqueles que estão receosos acerca da morte, acerca do futuro, da vida, das doenças, enfim, ó Pai, lembra que pelo teu Evangelho nós já passamos da morte para a vida e para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa e nos dê a graça de conhecermos ela ainda mais profundamente. Oramos em nome de Jesus. Amém.